Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje o tema do nosso programa é sobre os 40 anos de missão do Padre Joaquim Gonçalves, missionário da Consolata. É com imensa alegria que o recebemos aqui hoje, seja muito bem-vindo. Obrigado. E o Padre Joaquim é missionário da Consolata. Em 2019 celebrou 50 anos de sacerdócio e esteve mais de 40 anos como missionário no Brasil, a viver com os que mais precisavam nas favelas. E agora, como de manhã é que se começa o dia, quero convidá-lo a si a fazer um bocadinho de oração aqui com a orientação do Sr. Padre Joaquim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Pai de misericórdia, dignai-vos iluminar neste momento de grande desafio os nossos irmãos e irmãs que trabalham para a saúde de todos aqueles que estão passando por uma travessia desafiadora. Iluminai também todos aqueles que têm compaixão deles e vivem em espírito de oração para superarmos todos juntos este momento difícil. Abençoai também estes nossos trabalhadores desta empresa da Canção Nova, desta sociedade da Canção Nova, para que também eles, profissionalmente, tenham força, coragem e ousadia de fazer sempre o melhor possível para a comunicação ser transparente, iluminadora e libertadora. E dignai-vos também abençoar neste momento esta nossa irmã que nos vai entrevistar, para que este programa que vamos fazer possa ser útil para quem o puder ver ou escutar. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Padre Joaquim, convido-o a sentar-se no nosso sofá, da nossa sala de estar. E hoje é dia de rúbrica. Hoje vamos ter aqui uma rúbrica sobre saúde e bem-estar. E vamos ter aqui a professora Francisca Homem, do Ginásio Orgânico em Fátima, que tem alguns exercícios para nos ensinar. Então vamos aprender algo novo hoje. Vamos ver. Olá, bom dia. O meu nome é Francisca, sou instrutora de aulas de grupo de sala de musculação e personal trainer aqui no Ginásio Orgânico e hoje vou apresentar-vos uma das nossas aulas. Temos várias aulas destinadas à população sénior, onde também podem vir pessoas de outras idades, são sempre bem-vindas. E a aula que vamos apresentar agora chama-se Despertar. É como se fosse um pequeno aquecimento para o nosso dia-a-dia, coisas que nós devemos fazer logo de manhã, em casa, não é preciso muita coisa. Agora nós vamos usar, os nossos alunos estão sentados numa bola, vocês em casa, se tiverem uma bola destas, podem usar à vontade, e eu vou usar uma cadeira, que é para quem em casa não tiver uma bola, pode usar uma simples cadeira, ok? O que é importante aqui? Quando nos sentarmos, orientarmos mais ou menos à altura da cadeira, de maneira a que os nossos joelhos estejam à altura da anca. De resto, os pés afastados. Em alguns exercícios eu posso modificar algumas coisas, mas depois vamos dizendo, está bem? Podem ter sempre convosco uma toalha de rosto, uma toalha pequena e, quem quiser, uma garrafa de água. Para a prática, convém sempre ter um fato de treino, uma roupa desportiva para ser mais fácil realizar os movimentos e uns ténis confortáveis, está bem? Então, vamos agora ao nosso aquecimento. Venham connosco. Até já! Obrigada, Francisca, pelas dicas. Olha, já se começa a preparar aí com os materiais aí em casa, que é para começarmos bem o nosso dia e começarmos já a fazer uns exercícios, e acredito que o nosso dia até vai correr melhor.
Hoje o nosso tema do nosso programa são 40 anos de missão, Padre Joaquim Gonçalves, missionário da Consolata. Senhor Padre Joaquim, novamente seja muito bem-vindo ao nosso programa. Para quem lá está em casa, quem é o Senhor Padre Joaquim? Para as pessoas o conhecerem um bocadinho melhor. Isso me faz lembrar uma frase famosa de Unamuno. Se queres saber quem és, pergunta ao outro o que é que ele sabe de ti. Sim. Olha, eu quero lhe dizer que já me falaram muito bem de si. Pois é. Não, eu não sei o que é que eu vou dizer. Eu sou um padre missionário, escolhi a Consolata com muita dramaturgia, porque o pároco da nossa paróquia de Vermelho, o padre João Ferreira Órfão, era muito amigo da minha mãe. A minha mãe era do apostolado da oração, era da Ordem Terceira de São Francisco de Leiria, Sim. com retiro mensal sempre, muito trabalhadora. Era chamada dançarina. Quando tinha festas, todo mundo queria dançar com essa mulher baixinha, porque tinha nascido no Brasil, então sabia dançar de uma maneira espetacular. E então era bem conhecida, muito estimada e muito rezadora. Sempre o terço diariamente em casa, de pé, não sentados, de pé. Mesmo de inverno, em volta da lareira. E então, digamos assim, esse contexto da mãe, não é? E esse relacionamento de nunca deixar a missa do domingo, irmos a pé todo domingo de manhã e muitas vezes para trabalhar depois da missa, tirar a roupa e trabalhar em jejum, já começar o trabalho na padaria. E então aí é o contexto onde apareceu a minha vocação, foi semeada, vamos dizer assim. Sementeira da minha vocação, eu assim interpreto, nasce da minha mãe. Sim. É, foi aí. Mas depois o fato de vir para a Consolata já é outra história. E pode-nos contar resumidamente como é que surgiu a sua vocação à Consolata? É, porque assim, o pároco sonhava que eu entrasse no seminário de Leiria. Sim. A minha mãe sonhava que eu entrasse nos franciscanos, em Leiria. Sim. Aquela era a expectativa da minha mãe. Porque sabiam já devagarinho que eu queria ser padre. Mas a mãe trazia-nos a Fátima a pé 3 vezes por ano em jejum, não é? Em maio, agosto e outubro. Tá? Trazia-nos a pé e a primeira coisa que era preciso fazer era confessar-se, para poder comungar antes de poder comer. Sim. E a comunhão era dada aos peregrinos fora das missas. E então a minha mãe descobriu que nos chamados padres italianos as confissões eram mais depressa. E começámos a ir lá. E eu gostei muito da diferença, da novidade e do ensinamento que me era dado na confissão. E um dia, um missionário da Consolata, Padre José Bolino, me deu um folheto no fim da confissão que explicava os missionários da Consolata, a origem, o que faziam e para onde é que iam para as missões. E aí que apareceu essa ideia, que eu guardei clandestinamente durante uns 3 anos. Sim. Quando eu disse à minha mãe que queria vir para estes missionários, ela chorou sem dizer nada, em silêncio. E quando falei para o meu pároco, ele disse, não, tu vais para o seminário de Leiria e eu pago toda a despesa para tu seres ordenado. E eu guardei isso até quase aos 15 anos. Estávamos já no fim de outubro de 54, o ano letivo começava em setembro, e eu disse ao pároco, num domingo, eu vou a pé para Fátima, levo os meus trequinhos dentro da minha maletinha e vou para a Consolata. E o padre João é que me trouxe. E eu já fiquei naquele dia, aceitaram-me. O superior aceitou para eu ficar na Consolata. Ai, que bonito.
Padre, né? o senhor já tem 50 anos de sacerdócio, tem uma vida missionária, muita coisa para contar, mas tinha o sonho de ir para as missões em África. Como é que se deu a ida para as missões, não em África, mas para o Brasil? Olha, os superiores, eles de facto convenceram-se que a minha aspiração era a África, que era o mais desafiador. O Brasil, naquela época, não era considerado terra de missão. Sim. E então, como a Consolata abriu, se eu não erro, em 66, 67, a missão no Congo, e então o meu sonho voltou-se para o Congo. Como eu já sabia francês, porque tinha trabalhado na França também, e tinha aprendido francês já no seminário, então para mim era uma coisa beleza da vida. E os superiores me disseram, tá bom, nós vamos destinar-te ao Congo. Isto em junho. Em agosto, chega uma carta de Roma dizendo, não, nós vamos te destinar ao Brasil, para ires trabalhar na formação da filosofia. Eu estava no CACEM nessa época, como formador da filosofia da Consolata no CACEM. E aí veio uma angústia, uma tristeza, uma surpresa que eu nunca imaginava. Mas pronto, eu fui. No começo de dezembro, primeira semana de dezembro, fiz a mala. E foi para o Brasil. E fui para o Brasil. E nunca imaginava que iria ficar no Brasil tanto tempo. 40 Mas eu não sabia de toda essa história das favelas e da pobreza no Foram Brasil. 40 anos no Brasil, dedicado ao povo brasileiro. Dedicado ao povo brasileiro, dedicado à formação, porque eu estive também por 2 épocas com a formação dos seminaristas, mas sempre levando e conduzindo os seminaristas também para a experiência no meio dos pobres. Senhor Padre, o que é que aprendeu nestes 40 anos com o povo brasileiro, com essa experiência das favelas, contactando também com traficantes de droga, também levando os seminaristas em contacto com essa pobreza extrema, que é uma pobreza extrema? O que é que aprendeu nesse tempo? Olha, tenho que ir lá atrás. Para explicar bem isso, tenho que ir ao Concílio Vaticano II. Força. Que eu estava em Roma e a última encíclica, o último documento do Vaticano II a ser aprovado, o da Gaudium et Spes, que foi o mais difícil, aprovado em última hora, não é? Foi aquele que mais me tocou profundamente. Aquele documento. Também porque em Roma morava conosco um bispo que trabalhava também com os mais pobres, bispo na Colômbia, um italiano que era bispo na Colômbia. Sim. E então, essa coisa de ir à procura dos mais necessitados, dos mais pobres, nasceu já em Roma. E em Roma eu comecei esse trabalho. Isto é, visitando semanalmente o presídio, Aracelli, Sim. e procurava saber onde estavam os mais pobres, ou filhos de imigrantes, ou abandonados, ou viúvos, ou viúvas, para os visitar também. Quando se tratou da minha ordenação, todos os meus colegas viajaram para a Espanha, viajaram para a Itália, viajaram para tudo o que era lugar. Eles viajaram para ser ordenados, porque era a onda na época. E eu disse, não, eu quero ser ordenado aqui e no dia da ordenação visitarem os meus amigos mais abandonados. Então isso já vem de longe. Sim. E vem de longe. E essa experiência da ordenação em Roma, não é? Eu consegui arrastar um colega meu que estudava na Alemanha, em Münster, José Fritzi, que ainda é missionário em Moçambique a vida toda. Sim. Em Moçambique. Esse José Fritzi, já programado para ser ordenado em Bérgamo, eu lhe disse, não, eu quero ser ordenado em Roma por isto. E eu disse, olha Joaquim, eu vou cancelar a minha ordenação em Bérgamo e vou ser ordenado contigo em Roma. Que bonito. Tínhamos só 4 seminaristas, um médico que já era meu amigo,
com a mulher e a filha. 4 irmãs, foi numa capela de irmãs onde a consolata eram capelães, os padres, não é? E pronto. E a primeira missa, onde é que eu celebrei? Fui celebrar na cripta de São Pedro, no sepulcro de Pedro. Ai, que bonito. Aí celebrei a minha primeira missa. E no jubileu, celebrei a missa lá na paróquia de Vermoil e depois viajei naquela semana para Roma para outra vez celebrar a missa na cripta de São Pedro. Sim. Quando chega então ao Brasil, como é que se desenrola tudo? Conte-nos também algumas histórias que ache importantes, que falam da sua missionaridade. Pois. Então, dando ainda continuidade à conversa, Sim. chego ao Brasil e então a minha primeira experiência foi trabalhar numa paróquia chique, no sul do Brasil. Ah, sim. Porque antes da minha chegada, o superior de lá já tinha encontrado outro formador. Então fui lá para o sul, para uma paróquia chique. Era uma paróquia, porém, que estava muito naquela linha das SEBs, não é? Que eram aquelas comunidades, digamos assim, que estavam na linha da teologia da libertação. Sim, sim. E aí, como eu tinha já prática e gostava muito da área da catequese, comecei-me dedicar muito à catequese dos jovens para a Crisma. E aquilo foi um trabalho inovador dentro da paróquia, inclusive com encontros dos pais em grupo, não é? E o pároco que estava lá gostou muito daquele trabalho, o bispo ficou sabendo dessa Sim, experiência e em menos de um ano o superior vai-me dizer para eu vir para São Paulo para a formação. Então mudaram de ideia outra vez, trazer-me de volta. Mas o pároco pediu, não, então tens que ficar até à crisma. Só depois da crisma ser efetuada. No dia da crisma, véspera da minha saída para São Paulo, o bispo diz assim, Padre Joaquim, ficamos com pena do senhor ir embora. O senhor iniciou um trabalho maravilhoso aqui na diocese, de experiência nova de catequese, nova fórmula de catequese. E vai embora, mas olha, eu digo-lhe uma coisa, chamava-se o bispo Dom Stanislau Kreutz. Sim. E ele diz assim, se em São Paulo não se der bem, padre, volte para aqui. Porque o senhor pode escolher o trabalho que quiser na minha diocese. Ai, que bonito. Quando ele me deu a palavra, eu usei uma gracinha. E disse, Dom Stanislau, então e se eu vier para aqui e escolher a sua mitra, o senhor me dá a sua mitra? E ele diz assim, padre, essa não sabia. Aí o povo bateu palmas. Sim. Não é? E aquilo ficou famoso, não é? Sim. Mas fui para São Paulo, para o seminário, era um seminário novo, e ali, que a 1,5 km, tinha uma das grandes favelas, onde havia muita gente expulsa do centro de São Paulo, do rio, tinham ali as favelas e tinham alargado o rio, não é? E feito as laterais, e tinham jogado essa gente lá. E então eu comecei imediatamente, a visitar, a ir lá no sábado, no domingo à tarde, a pé, ver, conversar, perguntar, não era questão ainda de droga naquela época. Sim, sim, sim. E ver aqueles esgotos abertos, aquele cheiro e tudo aquilo. E depois, devagarinho, arrastei os seminaristas para no sábado de tarde e domingo de tarde estarmos na favela. Conseguimos criar em 2, 3 meses 2 comunidades. Naquela favela da Antártica, ainda hoje se chama, ainda está lá. Sim. Aquela favela. Então a recepção das pessoas que moravam nessa favela foi muito boa. Muito boa e a parte depois evolutiva, na parte da formação catequética. Sim. Casais tinham os filhos, ninguém era batizado, casais não eram casados, e então fazia toda uma caminhada para essa gente, não é entrar na sacramentalidade, mas com uma visão cristã de vida. Interessante. O senhor padre começou ali uma primeira evangelização. Primeira evangelização naquela favela,
onde eu voltei depois a poder celebrar a missa em 2015 e encontrei adultos que eram filhos daquele casal do qual tinha celebrado o casamento Sim. deles e batizado os filhos. Interessante. E os seminaristas, o senhor padre levou os seminaristas, não há melhor formação que essa, no terreno, acho que é isso mesmo, esse contacto com os mais necessitados, com os pobres. Como é que os seminaristas começaram a reagir a estas idas para a favela? Muito bem. Tenho um deles, atualmente, sabe onde é que está? Sim, diga lá. É membro do Conselho Geral em Roma. Olha, que bonito. E é o conselheiro responsável da América Latina, Jaime Patias. Outro foi administrador no Brasil durante uns 15 anos, Luiz Andriolo. Outro está pároco em Manaus, na paróquia de Santa Luzia. E o outro está no Quênia ainda. E então, os seminaristas que eram comigo naquela época foram felizes da vida, contentes com esse conhecimento, essa experiência que eles tiveram. Essa experiência. Eu repeti essa mesma experiência outras vezes, mas também com seminaristas de formação em Manaus, em 2010, 2009, 2010, 2011. E agora vai ser ordenado o último dessa turma, está terminando no Quênia a teologia, não é? E esse menino agora me pediu e escreveu dizendo que gostaria que eu fosse a Manaus para a ordenação dele. Olha, que bonito. E o trabalho deles foi nas favelas e no presídio de Manaus também. No domingo de manhã era no presídio, não é? Na prisão. E na quinta-feira de tarde e sábado de tarde, 2 horas e meia, 3 horas, era nas mais necessitados. Senhor Padre, como é que se celebrava as missas nas favelas? Conte-nos lá. Então, vamos contar sempre pela motivação que eu aprendi. A minha missão, eu aprendi a partir de Jesus. Ele veio, eu ainda tenho lá na minha estante, um livrinho pequenino do Novo Testamento que eu usava aqui no Seminário da Consolata quando era estudante. Sim. Que eu gostava muito de ler o Novo Testamento e as cartas de São Paulo. E então, aquela ideia, aquele princípio, que ele veio, fez-se em tudo igual a nós, exceto no pecado, quer dizer, ele começou a missão a partir de nós. E então eu quis usar essa metodologia. Começar sempre a partir do outro, da situação do outro. Eu não vou para levar alguma coisa, nem dinheiro, nem soluções, nem nada. Eu vou lá para aprender, para saber. E então, também nas favelas eu usei essa metodologia. Portanto, uma inserção, não é? Mas uma inserção que tinha sempre como primeira preocupação os homens, não as mulheres. Sim. Por causa da ideologia, da força, daquilo que significa o ser homem, não é? E então começar o diálogo com eles, conversar com eles e assim por diante. Isso era o primeiro passo. Visitas, casa por casa, favela por favela, grupo por grupo. Tudo assim, visitas. Manhãs inteiras, tardes inteiras, sem cansar. Depois, segunda etapa. Então começar a propor para eles de eu poder celebrar uma missa, se quisessem, numa das casinhas ali naquela viela ou naquele pedacinho, celebrar uma missa. Ah, sim, tudo bem. E os seminaristas também vinham sempre, 2, 3, 4 vinham comigo. E eu ia lá celebrar a missa à tardinha, à noitinha. Celebrar a missa ali. E chegou assim. E aí começava o pessoal a se reunir. A paróquia. Começou-se a formar a paróquia. E vai, e cresce. Tudo por aí. Agora, tinha seminaristas, padres e bispos, já nessa época, que diziam que eu era um padre misseiro. Não era um padre dos pobres, nem Sim. para os pobres. Era misseiro, como se o meu interesse fosse a missa.
Não era, não. A missa era um ponto de referência de chamar a atenção ao pessoal para estabelecermos um diálogo, Uma relação. uma motivação Sim. para essa evangelização a começar do outro, não a partir da minha universidade e da minha teologia. Não, a partir da situação em que o outro se encontra, das expectativas que tem, da visão que tem da realidade, das cegueiras que tem nos olhos, que é a coisa mais difícil, é tirar a poeira da cegueira dos olhos dos pobres. Com certeza. É um desafio muito grande. E isso aí, olha, era a luz, eram lâmpadas cada vez mais acesas, mais acesas, mais acesas, mais acesas. Graças a Deus. E é na Eucaristia que tudo começa. Não há o que dizer. A nossa primeira parte já chegou ao fim, Sr. Padre. Temos que ir para um brevíssimo intervalo. Estaríamos aqui... Hoje nem precisaria de intervalo, porque a conversa está tão boa e está a ser tão bom ouvir o Sr. Padre. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos aqui na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. A SIC ligou a televisão neste momento. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje o nosso tema é 40 anos de missão. Padre Joaquim Gonçalves, missionário da Consolata. E estávamos aqui a falar dos anos em que o Sr. Padre Joaquim esteve no Brasil e que teve uma vida missionária repleta de desafios e acredito que desses desafios surgiram muitos frutos. O Sr. Padre foi responsável pela formação dos seminaristas. Uma da parte da formação era deles terem o contacto então com os mais pobres, dirigindo-se às favelas. Fale-nos também do contacto que teve com os traficantes de droga. Então, quando o superior provincial me retirou da Bahia para São Paulo, para Heliópolis, que é a maior favela de São Paulo, que a Consolata tinha assumido intencionalmente como uma missão adjunta, e então o superior não encontrou ninguém que estivesse disposto a ir para lá. E então foi à Bahia para me convencer a eu deixar a Bahia e vir. Quando eu fui falar com o bispo no Itamar Vian, ele não concordou. Disse: Padre Joaquim, você não pode sair da nossa diocese. Tem o telefone do seu superior? Tem. Deu-lhe o telefone, ligou para ele. Falaram, o superior nem sabia que eu estava lá. Falaram. E depois o bispo disse: tá bom, vamos ficar à espera que a resposta é definitiva. E depois o superior ligou para mim no dia seguinte, dizendo: olha, tu é que vais decidir se ficas ou vais, ou vens. Eu digo: não, superior, eu não decido, a última palavra é do superior. Não é? Então, se a última palavra é tua, tu é que decides. Tá bom, então vem. Fui-me despedir do bispo e o bispo ficou um pouco triste. Ele abriu a gaveta e disse assim: Padre Joaquim, eu vou-lhe deixar uma lembrança, é o meu primeiro anel de bispo, que eu ainda guardo. Sim. Como lembrança. Aquele bispo tinha tanto carinho comigo que ele ficou com uma pena danada. Vim para São Paulo para Heliópolis, para a favela. Aí vai o método. Começar a partir de onde? A partir do outro, da situação. E aí eu descobri, a partir de uma senhora viúva, eu descobri que o filho dela, o Carlos, era o chefão da droga. E tinha mais 3 associados a ele. Depois da minha primeira experiência na favela, uns 3, 4 meses, eu mudei de lugar para morar porque um casal que era cristão, que morava lá, deixou a favela e foi para um bairro. E eu fui morar naquela casa. Ao lado da casa desse casal, tinha uma entradazinha de favela muito estreitinha, morava um outro chefe da droga, que ele tinha um carro de vidro fumê. Sim. E vinha dormir só lá pelas 5h30, 6 horas da manhã. E saía pelas 10 da noite. E com ele morava a mulher, uma filhinha e a mãe dele, que era viúva. A mãe dele se tornou minha amiga. E ela me contou a história, com a nossa conversa, do filho dele e tudo aquilo. Então eu comecei devagarinho
a conversar com essa gente, a procurar a conversa, a entrar no barco onde eles estavam tomando cerveja. E eles me ofereciam cerveja, eu nunca bebi, não é? Chamavam-me Padrito, cumprimentavam-me quando passavam de carro e me viam, baixavam o vidro para dizer bom dia, Padrito. E então foi um relacionamento muito interessante. E fui celebrar a missa na casa dessa senhora, mãe do grande chefe, viúva. Que interessante. A casinha dela. Fora da casa, na ruazinha, estava esse filho dela, o Carlos, foi aí que eu conheci, olhando para a missa pela janelinha. Quando eu saí, ele diz assim, padre, se tiver aqui algum problema com polícia, com alguém, o senhor fala comigo. E eu aqui o defendo. Eu aqui o protejo. Esse chefe da droga, que eu ainda não sabia que ele era o comandante. Bom, aí começa toda essa coisa. Sim. Quando eu via meninos jovens nas esquinas vendendo a droga nos papelinhos, eu ia lá conversar com eles, para lhes explicar o que era aquilo e que não era bom eles fazerem aquilo, porque aquilo ia drogar, ia estragar a saúde. E pronto, fazia assim as coisas com muita simplicidade, não é? E aí que começa. Mas isso vai terminar não, vai ter uma consequência grave. Quando um dia eu estava saindo da favela com aquele meu carrinho para ir no centro, no centro pastoral da área, que era da região chamada do Ipiranga, 2 carros da polícia, numa manhã com neblina, 2 carros da polícia piscando as luzes atrás de mim. E depois começaram a apitar. Quando começaram a apitar, a buzinar, eu encostei. Ali, um carro na frente, atravessado na rua, saem 2 homens com metralhadora e um carro atrás, e sai um com metralhadora e um outro de pé. Aí vem o interrogatório, dizendo que a placa era clonada, documento do carro, o carro não era registrado no meu nome, era do Instituto da Conselata. Então, dizendo que aquilo era fictício, era tudo fictício, tudo aquilo, até que eu disse, não, agora eu vou dizer, eu sou o padre. O senhor é padre? Sou o padre. Onde é que o senhor mora? Eu moro em Heliópolis. Ah, pois, eu moro em Heliópolis, pois, o senhor também é traficante. Digo, não senhor, não sou traficante. Eu dialogo com os traficantes porque o meu dever é dialogar, seja com quem for. Eu tenho que anunciar o Evangelho da Boa Nova a todos, e não só aos bonzinhos. E então eu falo, qual é a rua que o senhor mora? A rua que eu moro é esta, tal. Que número é? 71A. Ah, tá, pronto, já sabemos. O senhor tem telefone? Eu tenho um telefone dentro daquela casinha, mas era o telefone da rua que foi transferido para dentro, mas foi o bispo que pediu, não fui eu. E é o telefone que eu uso é exclusivo. É um telefone público, mas está a uso privado. E então eles, contei-lhe um pouco das histórias e eles baixaram as armas e deixaram-me ir embora. Eu fui no centro pastoral, contei ao bispo, que era o bispo auxiliar, e agora é bispo de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, lá no interior do estado. E ele levantou-se da mesa, com os punhos fechados em cima da mesa, zangado, dizendo, padre, já falei muita vez, o senhor é teimoso, mora na favela, é risco de vida, um dia qualquer vão matá-lo e vão dizer que a culpa é minha, então o senhor tem que sair da favela. Porque eu morava lá sozinho. Sim. E eu disse, não, olha, não pode, não pode, eu tenho que morar lá no meio daquele povo. Eu já tinha um monte de gente na missa, no domingo. Tinha naquela sala, naquele salãozinho, estava cheio, lotado, tinha catequese organizada, tinha grupo de jovens. Era uma coisa impressionante, não é? Corretiva. O segundo ano que eu estava naquela favela, primeiro ano, na Sexta-feira Santa, tinha 83 pessoas, feita na rua. Sim. Na Sexta-feira Santa, na Via Crucis. Sim. Não é? No segundo ano, sabes quantos tinha? Mais de 600. Meu Deus. Quem é que trabalhou? O povo,
que já me conhecia, eu instruí-o para prepararem nas casinhas a parada de cada estação, o canto, uma cruz longa que eu fiz de madeira, com o Cristo todo pintado assim de vermelho, com uma veste branca, carregando aquela cruz grande. E aquilo arrastou, foram contados, que eu pedi para contar aquela gente. Mais de 600 pessoas arrastadas naquela via sacra. Só para ver, o trabalho começa a partir de zero e vai. Esse chefe da droga foi preso quando eu já não estava lá na favela, que o superior me transferiu para um antigo seminário, porque ia ter lá o capítulo geral do Instituto. E transferiu-me para lá para pedir para eu preparar um pouco o ambiente e trabalhar um pouco. Eu fui para lá, a mãe do Carlos me telefonou dizendo assim: padre, o senhor ainda não sabe, o meu filho foi preso. Está no Mato Grosso, no presídio de segurança máxima. E eu fui lá visitá-lo e ele me pediu para falar com o senhor, para ir visitá-lo a ele, porque ele quer falar-lhe. Ai, que bonito. Ele pediu para eu ir no Mato Grosso mais de 1000 quilómetros. E foi? Não fui, não podia ir. Não podia, não é? Não podia ir. E então, os efeitos, vamos dizer assim, aquela frase, que eu agora já nem lembro bem como é, que as palavras criam admiração. Sim. Mas os exemplos, os testemunhos arrastam. É verdade. É uma diferença. Quer dizer, o testemunho, o exemplo de vida, na evangelização, inserido no meio das pessoas, arrasta. Só que não posso ir para lá vestido bonitinho, não é todo chiquinho, tem que se fazer aquela coisa. Com as pessoas que estão lá. Não, tem que ser coisa. E enculturar-se naquele lugar, não é? Isso é importante. Enculturar-me lá e aquilo que você me perguntou no começo. Aprender. Exatamente. Olha, Sr. Padre, vamos fazer aqui uma pausa e vamos ver o que é que a Francisca Homem tem para nos ensinar hoje, os exercícios. Vamos ver o que é que ela tem para nos mostrar. Como eu disse, sentar bem, a anca à altura dos joelhos, estamos todos os pés afastados e vamos começar com os nossos braços pendurados, vamos rodar para a frente. 10 vezes rodar para a frente. O braço sempre esticado, as costas direitinhas. Tentar que as mãos toquem em cima, à frente e depois afastam. Exatamente. Importante irmos sempre respirando. Inspirar pelo nariz, deitar o ar fora pela boca. Mais 4. Isso mesmo. Ok, mais uma. Paramos lá embaixo e, ao contrário, vamos rodar para trás. Começa a juntar as mãos até lá acima, afasta e roda. Isso mesmo. Tentar que o braço esteja sempre esticado, mas se em algum momento aqui atrás o cotovelo fletir, não tem problema, é normal. Inspirar, deitar o ar fora. Estamos a aquecer os nossos ombros. Mais uma. Ok, descansou e vamos à cabeça. Vamos rodar num sentido. Cada um roda no sentido que quiser. Descemos o queixo ao peito, rodamos, de maneira a que o queixo volta ao peito. Tentar passar a orelha juntinho do ombro. Mais 2. Respiramos. É normal sentirmos a temperatura do corpo a aumentar, é esse o objetivo. Estamos a preparar-nos para o exercício. Troca de lado. Começa para o outro lado agora. A orelha passa junto ao ombro. Mais uma. Ok, descansou.
Continuamos na cabeça, vamos descer a orelha direita ao ombro direito, fica um bocadinho, uns segundos e troca para o outro lado. Olhar em frente, sempre importante esta postura, não estarmos pendurados, termos os nossos ombros cá atrás, as costas direitas, troca. E mais uma. Ok, descansou. Palma da mão com palma da mão, as mãos ao peito, tá? Vamos enrolar um pouquinho cá para baixo, queixo ao peito e agora cá para cima, costas direitinhas e ficamos nesta posição direita. E a partir daqui, já sabem, vamos rodar à direita, todos para lá para fora, olhar por cima do ombro, os ombros longe das orelhas. Ok, outro lado, cotovelo fechado juntinho ao tronco, outro lado, olhar lá para trás, isso mesmo, volta, troca, direita, tentar não mexer as nossas pernas, nem a cadeira, outro lado. Ok, descansou, vem ao centro, braços esticados, tá? Os dedos a apontar lá para a frente, levamos a mão direita lá atrás, a esquerda não mexe. Mão direita lá atrás. Para lá. Olhar para a mão lá para trás, os braços esticados, volta ao centro. Outro lado, a outra mão. Inspira, vem ao centro. Ar fora, vai lá atrás. E mais uma. Vem ao centro. E atrás. Ok, voltou, descansou. Já começamos a sentir os braços. Mão no cotovelo. Puxa o braço ao peito, o braço esticado, manter os ombros cá em baixo, o pescoço a ver-se. Outro lado, o outro braço, neste caso. Ok, voltamos, esticamos lá ao lado, palma da mão para baixo. Tá, toda a gente, apertamos e soltamos. Apertamos, imaginamos uma esponja ou uma laranja na mão, espreme a esponja e a laranja e abre. Aperta e abre. Ok, igual, mas com a mão para cima. Abre e fecha. Abre, fecha. Abre. Ok, ficou, parou. Trazemos a mão à cabeça, juntamos os cotovelos à frente, tenta tocar, abre e volta à posição inicial. Vamos lá, com calma. Mão à cabeça, exatamente. Toca cotovelos, afasta e esticou. Ok, só mais uma. Toca, toca, afasta e afasta. Ok. Juntamos as mãos lá em cima. Tocou e afastou. Mais uma. Tocou e afastou. Ok, descansamos os nossos braços. Já fizemos vários exercícios para a parte superior. Vamos agora às pernas. Esticamos a perna direita, toda a gente. Tá? Tentar esticar mesmo o joelho. E vamos colocar uma mão em cima da outra. Devagarinho percorremos a perna até tentar chegar o mais próximo que conseguirmos do pé. Se não chegarmos, não tem problema. Interessa é a perna estar esticada e nós tentarmos chegar lá. Ok, voltou. Trocamos de perna, esquerda. Tá? Joelho esticado, ponta do pé puxada, uma mão em cima da outra e tentamos
chegar ao pé. Respira fundo. Mantemos sempre 20, 30 segundos. Ok, volta. Pés afastados. Tá? Levamos as mãos ao chão. Tentamos apoiar a palma da mão. Se não chegarmos, interessa estarmos no máximo, tá? Avança ligeiramente à frente os dedos, sem sair da bola ou da cadeira. E agora atrás, lá atrás. O mais longe que der. Ok, voltamos novamente. Tá, devagarinho. Relaxamos os ombros. Mão direita atrás das costas. A outra mão vai puxar a cabeça. Alongar aqui os músculos do pescoço. Às vezes, ao fim do dia, são músculos que estão mais cansados. Ok, troca. Troca a mão e puxa para o outro lado. Ok. Mãos atrás das costas, as duas. Esticamos os braços, o peito para fora. Isso mesmo. Voltamos. Entrelaçamos os dedos, esticamos à frente, lá em cima e espreguiçamos. Ok, o nosso aquecimento está terminado. Para a realização do exercício, recomendo 2 a 3 séries de cada um destes exercícios. 10 rotações dos braços, 10 rotações da cabeça, 10 rotações do tronco e 10 exercícios de mobilidade. Obrigada, Francisca, por estes exercícios fantásticos. Acredito que lá em casa vão começar a fazer todos os dias, porque exercício é saúde. Não é, Sr. Padre? Também fez isso lá, estava aqui a comentar que fez isso com os seus paroquianos. E ainda faço comigo, todo dia caminhar. Sim. Todo dia. Sr. Padre, o nosso programa está mesmo a chegar ao fim. 50 anos de sacerdócio, 50 anos de vida doada, de sim a Deus, mesmo quando se calhar não queria ir naquela direção, mas Deus o impulsionou. O que dizer destes 50 anos de sacerdócio? Olha, tudo tem que ter uma motivação, não é? O fio condutor da minha vida, desde aquilo que eu contei, que foi o método, o modo da minha ordenação, já convencido por aquilo que eu li e aprendi de Santo Agostinho, de não ser padre para mim, mas ser padre para o outro. E então, sendo padre evangelizador, eu não posso dar para o outro a medida que eu quero. Eu tenho que dar para o outro na medida que ele pode aceitar, tem condições de aceitar. Então esse sempre foi meu paradigma, digamos assim, o referencial fundamental da evangelização. E depois a outra coisa é aquela soma da quê? A vida social, os desafios político-sociais. No Brasil eu fui convidado 2 vezes a me candidatar a Presidente da Câmara. 2 vezes, sem gastar dinheiro. Sim. Não é? Para ver como é que a pastoral não é paralela aos desafios da sociedade, às situações do povo mais pobre ou do mais rico, como é o caso, por exemplo, do Dr. Lauro, meu dentista, não é?
que, sabendo da minha situação, começou-me a tratar os dentes de graça. Ele era um espírita. Hoje é um homem catolicão, quer vir a Fátima. Olha que bonito. Ele presenciou a missa toda de ontem aqui em Fátima, na TV, e mandou-me, para mim, alguma coisa que ele tirou da televisão de Fátima, com saudade de vir a Fátima. Era espírita. Mas foi por causa de quê? Das histórias que eu lhe contava, da vida que eu tinha naquela época. E então a espiritualidade e a ação social, não é? Isto é, a inserção no meio do povo tem que estar juntas. Sempre. E então eu nunca deixei de celebrar a missa. Não tem ninguém, celebra sozinho. Mas eu não celebro para mim. Eu celebro para quem o Pai do Céu, Ele é que sabe. Celebro para o povo, é para a igreja. Não é? Então esse paradigma de somar essas duas partes é fundamental para não cairmos num espiritualismo que está ausente das realidades humanas. E então, estes princípios, esta visão, já estavam comigo antes de eu ir para a África, antes de ir para o Brasil, fosse para onde fosse. Estava comigo. Então, no Brasil, eu consegui colocar em prática este paradigma de uma maneira situacional. Sim. Não é? Do ambiente onde era, que eu não conhecia, não imaginava. A minha mãe era brasileira, nasceu na Zona Leste, o meu avô era um grande cultivador de café, tratava o café, levava para Santos para exportar, já o café já pronto para exportar, o meu avô, que eu não conheci, não é? Mas morreu lá no Brasil. Sim. E então sabia histórias lá da minha mãe, mas não sabia da realidade da pobreza, da miséria, daquilo. E então eu já ia com essa visão de trabalhar para o outro, para os mais pobres. Então eu fui procurar. Quem procura, encontra. É verdade. Senhor Padre, E assim foi. pelo que eu posso ver, como diz a palavra de Deus, fez tudo para todos. Como diz a frase, não é? Tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é do Pai. Senhor Padre, obrigada por ter estado aqui no nosso programa. O nosso programa já chegou ao fim. A sua vida missionária é encantadora e é um testemunho. E estaríamos aqui a manhã toda a ouvi-lo falar. Muito obrigada pela sua presença. Que Deus o abençoe. E assim que está aí desse lado, pode ver este programa novamente no nosso YouTube. Recomendo vivamente a vê-lo porque vale a pena escutar a vida, um bocadinho da vida do Sr. Padre Joaquim. E a ti, que estás aí desse lado e que se calhar te sentes chamado à vida missionária no Instituto da Consolata, por que não começares um caminho vocacional? Acredito que o testemunho aqui do Sr. Padre já suscitou aí algumas vocações. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.